Então vamos lá, Matheus? Vamos começar mais um podcast aqui da Coraza Cast. Estou eu sempre ao meu lado, minha esposa, a doutora Fernanda Coraza. E agora com esse microfone aqui, né? Então, estamos evoluindo, né? Aumentando os equipamentos aqui, aos pouquinhos nós vamos começando, vamos melhorando e vamos se adaptando também, né? Quem sabe a gente chega num ponto aí de, né? Aqueles microfones mais high-tech e tal, né? Mas qual que é a minha frase que eu falo sempre? Você lembra das várias frases? Portela? Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Tá? Então vamos lá, que hoje tem um convidado aqui. Eu falo que os convidados são especiais, mas olha, tem história por trás disso sempre. Nós estamos aqui com a excelência aqui do município, uma autoridade do município, meu amigo de infância, estudamos juntos, brincamos juntos, futebol, tudo tem uma história por trás, né? Estamos aqui com o Heron Barbiero. Heron, sinta-se em casa, você está em casa, muito obrigado pelo convite e vamos bater um papinho aí, né? Obrigado. Obrigado pelo convite, não, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o convite. É o nervosismo que rola. Acredite, estou um pouquinho tenso hoje. Né? Tive só boas notícias hoje, Heron. Hoje só boas notícias numa segunda-feira, né? Mas eu tô aí. Fique à vontade, você está em casa e se apresente, por favor. Normalmente a gente apresenta, mas eu estou mudando um pouquinho, pedindo para as pessoas se apresentarem, a falar dela, né? Fique à vontade. Oi, Fabrício, bom dia Fernanda. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, né? Posso dizer programa porque eu vi alguns vídeos lá atrás quando você fez. Começou tipo umas brincadeiras, como você sempre brincalhão, como você falou, nos conhecemos desde criança, pode ser assim, porque quarta série nós tínhamos 10 anos, então é criança. E hoje é uma grande satisfação estar aqui no programa seu, sendo você, a Fernanda, dentista, especialistas renomados em termos assim, nacional, eu posso falar, né? Que ainda mais com esses vídeos que vocês estão fazendo, tirando dúvidas de pessoas que normalmente têm, assim como eu. Então, estou aqui como seu amigo, como pessoa que conhece você, conhece a Fernanda, e não como vereador. Lógico, né? Infelizmente surgem assuntos pertinentes que a gente, querendo ou não, é uma pessoa pública. Então, a gente está aqui para estar aqui no seu programa. Eu que agradeço aí pelo convite de estar aqui também expondo algumas dúvidas, expondo perguntas e lógico, né? O que a gente souber, o que a gente puder responder, estamos à disposição. Heron, você é enfermeiro, né? Formação de enfermeiro? Isso mesmo, minha formação é na parte da enfermagem, né? Só que até chegar aí demorou, hein? Foi uma luta, até chegar aí ainda tive que ralar muito na área da saúde, né? Porque não foi assim, o Heron começou a trabalhar na área da saúde enfermeiro, não. Eu comecei como agente comunitário de saúde. Aí foi um elo que foi subindo, né? A gente vai pegar gosto pela coisa e vai evoluindo, vai indo até se tornar aí enfermeiro, que falo, né? Padrão. Assim, enfermeiro padrão. Então, a gente fala assim, o pessoal costuma falar enfermeiro padrão, porque hoje tem sim auxiliares de enfermagem, tem técnicos de enfermagem, né? E o enfermeiro, eles falam enfermeiro padrão, mas é enfermeiro, né? Técnico é técnico, auxiliar é auxiliar, não que um seja mais do que o outro, existem as responsabilidades técnicas, porque dentro de onde você trabalha, cada um tem sua função de responsabilidade, por sinal. Principalmente nesse momento que teve aí de pandemia, que a gente sabe que os profissionais da área da saúde foram muito exigidos, né? Foram, bastante. E foram levados aos limites, né? Às vezes até aos extremos, né? Muita preocupação, às vezes falta de informação de quem não procura,
e outros assuntos. Mas eu queria falar antes, eu vou cutucar isso daí, entendeu? Mas eu não sei se você sabe, Fer, nós fizemos teatro junto. Ah, sempre Tem teatro junto. Tem uma via artística. Eu, ele, Felipe, Marco Antônio, fizemos teatro na escola, jogamos bola por muitos anos junto. E tem uma coisa aí que eu queria assim, perguntar, o que aconteceu com a cabeleira? Fabrício, O Herói tinha o cabelo aqui, ó, tem coisas que é meio predestinada, né? Eu não sabia que o meu cabelo ia cair, né? Isso aí é genética, né? De pais, avós, né? E eu acho que a minha vontade de ter o cabelo grande foi naquela época. A gente jogava bola, como você falou, né? Tinha aqueles ídolos que a gente gostava. Naquela época, rock and roll também, né? Então eu acho que eu fiz a minha estripulia na infância, né? Na adolescência, e depois é de 8 a 80, né? De cabeludo a careca, né? Então, se hoje eu ficasse pensando assim, nossa, eu devia ter deixado meu cabelo crescer um pouco mais, tá bom? Essa vontade Já passou e eu tive a oportunidade, né? Assim como muitas pessoas fazem tatuagem, coloca piercing, então a gente tem que fazer tudo no seu tempo, penso eu, nada de preconceito, lógico, quem quiser fazer agora, tudo bem, mas hoje, assim, pra mim, eu acho que eu não ficaria bem, né? Bem à vontade, eu digo, né? Então, tô tranquilo aí com a minha carequinha e vamos tocando a vida, né? Eu lembrei, eu tive que falar isso aí, né? Que nós fomos campeão dos Jogos da Juventude. Parece que eu escutei falar aí que tá meio que voltou, tem uma iniciativa aí, né? E nós fomos campeões dos Jogos da Juventude, seção do Norte, né? Que antigamente era dividido por setores, né? Né? A gente era Norte e Noroeste. E aquela época, Jogos da Juventude era uma coisa assim que as crianças, né? E a gente assim, aguardava, né? É. E era muito bom, eu também participei, assim, não de futebol, mas handball, joguei, basquete, e a gente queria participar, né? Eu falo, tá faltando muito ainda nas escolas essa parte aí eu acho, né, esse incentivo mais no esporte, eu não sei se voltou, porque a gente também, né? É que assim, Fernanda, assim, o meu ver, né? Antigamente não tinha tanta informatização, tanta tecnologia. Se a gente não estava estudando, a gente estava brincando de uma bandeirinha, betes, e os meninos eram o quê? Futebol. A maioria era futebol, não que não tinha basquete, vôlei, né? Cada um tinha suas aptidões, né? Então, quando chegavam os Jogos da Juventude, eram os melhores daquelas modalidades, principalmente dentro da cidade, que se juntava e ia representar a cidade. E existia uma cadeia, né? Representava a cidade, você ia aqui na região norte e noroeste, ganhava, você ia para a fase final. Então daí eram os melhores do Paraná. E nós aí na época treinávamos muito, né? Estudávamos pela manhã, treinava à tarde, tinha treino à noite, tinha até o Betinho, né? A gente ficava louco de tanto treinar com ele, que ele falou, Betinho do céu, você tá treinando nós pra quê? Para atletismo, né? Tanto que a gente treinava. Então era o ápice quando você ia. E a gente chegar a ganhar também, meu Deus do céu, Mandaguari é uma cidade pequena, só que era um celeiro de muitos meninos que jogavam bem, né? Infelizmente não teve aquela oportunidade da época assim de levar para um time grande como hoje. Você tem a facilidade de vamos para Curitiba, vamos para São Paulo, você tem uma facilidade. Lógico, você conseguir passar e ficar é outro assunto, mas aquela oportunidade de antigamente não. Então, quando a gente ia para os jogos tudo junto, a gente chegava empolgado, e depois nós chegamos a ir até a fase final, que também assim foi naquela correria. Até hoje eu me recordo dos tios do Fabrício, que naquela época tinha a FEMCO, que se não fosse eles, que eles tinham ônibus, ajudaram financeiramente, o Roberto gostava. O Roberto era bem ligado ao esporte, né? Então, se não fosse eles, a gente não teria ido para a fase final, que foi em Ponta Grossa. Foi. Só que assim, a gente já foi meio sem treinar, porque a gente tinha esperança de não ir, né? É verdade. A gente não estava assim, se preparando, né, para ir. Né? Não acreditava que ia chegar, né? Chegou assim praticamente 3, 4 dias, viu? Vocês vão. Meu Deus do céu, aí teve que trazer as pessoas que estavam fora, porque dentro de Mandaguari, para aquela época, né, Fabrício? Era eu, você, o Mineirinho, Felipe e o Gustavo.
Depois tinha o César, que era de fora, né? O César veio, que foi pra seleção. Então daí Chegou a jogar na seleção brasileira, olha só. Então, de lá de Bebedouro veio, acho 4 ou 5, veio o César, o Djalma, o Faísca e o Mauro, né? Mauro, goleiro. Aí teve uns de Pérola, Sarandi, teve outros de Apucarana, teve um que veio até de Mato Grosso. Esqueci o nome dele, aquele baixinho pequenininho. Pudim. Não, Pudim era de Londrina. Pudim era outro de Londrina, mas era um pequenininho que chegou a quebrar o joelho. Nossa. E daí a gente veio de Ponta Grossa, teve a Copa Cocal, Carlos Alberto, naquela época que era bem disputado, que era Mandaguari, Jandaia, Apucarana, 3 times de Londrina, que era Londrina, o pessoal da universidade e o PSTC. Aí depois tinha aqui o Grêmio de Maringá, Sarandi. Então, cara, você viu, um dia eu fui no Sebrae, nós estávamos no Sebrae, né? Sebrae que a gente foi. Veio negócio Eu acho que sim, mas... de empresário, uma visão aí que eu tava querendo fazer aí para a área odontológica, né? Aí tinha que conversar com o consultor e tal. Aí nós conversando, o consultor olhava para mim e falou assim: você não lembra de mim? Eu falei assim: cara, nós jogamos junto, rapaz. Daí ele começou a falar, ele jogava para o Grêmio, mas ele jogou com a gente. Fugiu o nome dele aqui agora. Que eu me lembro, não sei se é a mesma competição, que ele jogava lateral, é o irmão. Será que é o irmão? Não, ele falou o nome dele. Ai meu Deus, até aqui estou falando aqui, estou esquecendo o nome dele. Mas ele falou assim: olha, então assim, o grupo que tinha, né, era muito bom, era uma delícia, né? A gente jogava com vontade, né? Por isso que hoje nós assistimos jogos aí de Campeonato Brasileiro, até mesmo seleção, né? Parece que a pessoa não joga com vontade, né? A gente assim, não ganhava nada. Eu jogava por amor mesmo, tentando aí uma oportunidade de aí chegar num clube, num time maior, sei lá, alguma coisa assim. Mas tinha aquela vontade de jogar, jogava mesmo por amor àquela camisa que a gente estava vestindo, seja Paulistinha na época, Fenco, seja representando Mandaguari. Então era muito bom, era um clima assim diferente, né? Gostoso, surreal. Uma assim, bagunça boa. Nós aproveitávamos, né? Nossa, Fernanda, naquela época lá, você conheceu o Fabrício? Você falava assim, como que se tornou hoje um homem íntegro? Não que não seja, mas falando da bagunça que era, né? Mas era a parte da nossa adolescência. Mas você sabe que daquele momento ali, depois a gente, né, nesses jogos, a gente já estava mais velho, né? Adolescente e tal, aí que eu fui estudar ali naquela época. Aí dali em diante eu parei de jogar bola. Não joguei mais e fui atrás dos estudos e tal. Meu pai foi direcionando e tal. Aí eu fui voltar a jogar bola agora depois de 30, 20 anos, 25 anos, um pouco mais, é que eu fui voltar a jogar bola. Mas aonde despertou você? O que aconteceu? Você foi para agente comunitário, aí depois foi para ser enfermeiro. O que aconteceu aí? Qual foi o seu gancho? Então, Fabrício, aquela época do futebol ainda, né? Assim, a gente fala que eu sou, né, pobre, mas eu era bem mais, né, que dependia muito do pai, né, da mãe. Então, graças a Deus, hoje um pouco que a gente tem, a gente deve a eles, principalmente a educação. Sim. E a idoneidade, né? Meu pai trabalhava muito, trabalha até hoje, eu falo, porque se ele parar de trabalhar, acho que fica doente. Trabalha, mas que a gente vê o seu Valdir, e aquela época não era diferente, né? Quando eu não estava estudando, eu estava trabalhando com ele, trabalhava como cobrador à tarde na oficina do Milton Benedetti, que é uma portinha pequena, hoje é uma empresa aí grande, né? Então, e assim a gente continuei ainda tentando jogar. Na época eu me lembro, depois me levaram até lá para Londrina, joguei uma época lá, só que não tinha república, né, para jogadores assim, infantil até juvenil, só tinha júniores na época, porque essa época Londrina tinha um timão bom, era patrocinado pela Bombril e o Elber jogava lá. Elber, quando foi convocado para a seleção, então daí deu um boom de Londrina. Quem é Londrina, né? Nós sabíamos que era próximo aqui, né, mas a nível nacional, assim, porque quando você é convocado, eles veem de onde que esse jogador veio, né, tal. Então, ali tava um boom, né, eu fui pra lá na época, mas só que
E voltava 3 vezes por semana, chegou um ponto que não tinha condição de ir mais. Vai muito, né? Foi logo na época que o Caloré ingressou lá também. O Caloré morava aqui no lar, e aí conseguiu, também jogava muita bola, né? Até hoje ainda joga, né? Mas não naquela correria que ele jogava, tinha um preparo físico invejável. Ficou lá no lar, coisou, e quem ficou também daí foi o Paulinho. O Paulinho também era um cara muito diferenciado no futebol. Ah, Paulinho jogou no Rolândia. Paulinho Boi, ele foi pra lá, ele era da mesma idade, só que ele era diferenciado, ele sempre foi mais forte, ele sempre foi habilidoso. Então marcador, tanto é que ele foi titular na equipe júnior, e ele era juvenil. E, vamos dizer assim, a gente jogava bola, mas não tinha tanta habilidade nato como esses, né? Como eu costumo falar, alguns jogadores parece que nascem com dom, então... Sim. Então aí aconteceu, aí vim para Mongaguari, ficamos jogando os campeonatinhos que tinha aqui também, estudando, né? E depois eu fui pro quartel, né? Aí onde que foi cortada a minha cabeleira. Foi lá que... Na verdade cortou aqui na época, né? Cortei aqui, né? Na época doeu o cabelo, né? Deixei, doei, na hora de cortar, ele falou, pode cortar? Corta, estou me arrependendo. Porque eu já tinha sido convocado. Fui pro quartel em 1994, fiquei lá de 94 ao final, né, de 95. Vindo de lá pra cá, aí caí para trabalhar, teve a oportunidade de trabalhar na Prefeitura Municipal, da gestão da prefeita, ex-prefeita Marinês, como agente comunitário de saúde. Na verdade, eu tinha visto uma vaga que era para fiscal da vigilância sanitária. Naquela época eles se contratavam, né, a gente pela OCIP. É o café? Não, obrigado. Você contratava a gente pelo CIP, era assim, era ali na PMI na época. Aí eu fui lá e falou, essa vaga aí já foi preenchida, mas se você quiser tem como agente comunitário de saúde, você se interessa? Eu falei, lógico, eu precisava trabalhar, então eu falei, quero, e era uma coisa que era carteira assinada, e assim, pra mim foi tinha uma estabilidade melhor, isso, né? Uma garantia, né? Garantias, né? Aí fui trabalhar de agente comunitário de saúde, me mandaram lá lembro até hoje, o primeiro lugar foi lá na unidade básica do Jardim Progresso. E lá fui aprendendo como que era o trabalho, lendo, fazendo cursos, e fiquei lá um bom período. Aí você acompanha que lá você vê assim, a necessidade das pessoas, porque o agente comunitário é um trabalho que muita gente às vezes não dá importância. Isso, que naquela época era o Programa Estratégia de Saúde da Família, né? PSF. E vê de perto a dificuldade, né? Vê, porque as pessoas vão lá nas casas, as pessoas veem a dificuldade, como você falou, Fernando, e traz para a unidade básica de saúde. Chegou na unidade básica de saúde, que daí eles filtram e vê a necessidade de um técnico de enfermagem, a necessidade de fazer uma visita médica, a necessidade de só o enfermeiro. Então você puxa o problema dentro do bairro, leva para a unidade filtra e vai tentando resolver da medida do possível as situações. Desafoga o posto. Então, é essa a intenção, a estratégia de saúde da família funcionar para ir resolver o problema na casa da pessoa, principalmente os que não conseguem ir até a unidade. As pessoas um pouco... Quantos acamados, né? Então, acamados, que às vezes ele está lá, ele não consegue ir, ou então o familiar não consegue levar. As pessoas com dificuldade de deambular, que a gente fala de andar, né? Porque às vezes você está lá na unidade básica de saúde, o posto de saúde dentro do bairro, vamos colocar os 5 conjuntos. É grande. Então, em vez de o paciente ir até a unidade vai. E existe o programa de saúde da família, e naquela época existia a equipe dentro da unidade. Então, era um suporte diferente, era uma coisa inovadora. Tanto é que nessa época, quando nós trabalhamos, nós recebemos até um prêmio. Eu lembro disso aí. Recebemos um prêmio. Então, assim, Leonardo falar disso. Isso, então. Teve aquela vontade de todos trabalharem, ver, era um programa novo para a época. Então depois foi evoluindo, né? Foi evoluindo. E eu vendo aquilo lá, eu peguei assim, amor de ver assim, o quanto a gente podia ajudar as pessoas, né? Aí resolvi fazer um curso de auxiliar de enfermagem, fiz. Depois mais um período estudando, fiz técnico. Aí fui técnico por muito tempo. Aí eu saí da unidade básica de saúde, na época me puxaram para a secretaria e eu fiquei 1 ano e meio responsável pela vacinação do município. Aí depois, em outra gestão, pediram para eu assumir a parte da estratégia de saúde da família de todo o município. E assim, aquilo me dava medo, porque naquela época podia, né? Não precisava ser exatamente um enfermeiro.
Só que chegou um ponto que eu falei assim, não tem onde eu crescer mais. Aí eu fiz aí uma especialização na época de atendimento pré-hospitalar, que era lá na Via Par, junto com a UEM e os bombeiros de Maringá, que era 1 ano e meio também fazendo esse curso, que é atendimento pré-hospitalar, atendimento de acidente. Isso aí eu me apaixonei, porque... Você identificou ali. Eu vi que a necessidade de você atender a pessoa, salvar a vida e falar, agora vai a pessoa para cuidar, né? Então eu me identifiquei. Aí depois eu tive essa oportunidade de estar trabalhando e tinha a Universidade na Unopar, a enfermagem à noite. Aí fiquei naquela, faço, não faço? Falei, sim, fazer. Meu sonho foi sempre fazer ou veterinária ou então agronomia, só que não tinha condição, não tinha jeito. Aí caí nessa área da saúde aí, né? Aí fui fazer. 3 meses estudando, assim, né? Aquelas coisas que a gente já tinha até esquecido para fazer o vestibular. Não era tão exigido, mas você não podia zerar, não podia ir tão mal, porque, né, era uma faculdade particular. Então a faculdade particular ela é mais fácil para você entrar, é difícil para você sair. Né? Pelo menos eu vi lá. Eu falei, meu Deus, para sair vai ser difícil, né? E assim, fiz com amor, trabalhei, estudei e assim, trabalhava daí das 7h30 até as 17 horas na unidade básica de saúde. Chegava em casa, 5h30 eu tinha que pegar um ônibus. Ou eu tomava banho, ou eu comia alguma coisa, era vice-versa, assim, não tinha os dois, não dava tempo. E foi isso aí, uma correria, pelo menos assim, 3 anos fazendo isso aí. E cada 15 dias tinha aula sábado de manhã. E aí tinha que ir pra lá. Só que ainda bem que tinha mais 3 pessoas daqui de Mandaguari que faziam comigo, né? Então a gente revezava aí nos carros. Só que assim, Fabrício, o primeiro ano foi muito difícil, porque quando eu passei no vestibular, eu tinha uma motinha do DEI. Aí eu já tinha que pagar logo a primeira mensalidade. Eu falei, meu Deus, mas de onde que eu vou tirar dinheiro? Aí eu vendi minha moto, paguei a primeira, já estava com o dinheiro na mão, falei, eu vou pagar a segunda e a terceira. Só paguei, só que lá também, que o que eu ganhava, não dava para pagar a mensalidade. Aí cada 2, 3 meses eu pagava uma e ia enrolando. Eu sei que chegou no mês de, assim, eu vou lembrar agora, novembro, assim, eu tinha umas 3 para trás, assim, né? E aí? E aí tinha o FIES, eu tinha feito a inscrição, só que daí só no outro ano. E aí que salvou minha vida. Só que assim, até chegar no FIES, nossa senhora, só eu sei, comi o pão com o diabo amassou, como se diz. A preocupação, né? Então, se você chegar lá e não tá devendo, e assim, o colégio, assim, a universidade lá tinha, sei lá, 2.000 alunos. E o pessoal da financeira conhecia por nome, né? Sim. Porque me chamava lá para conversar, eu explicava a situação, isso, né? Mas graças a Deus, quando saiu assim o FIES, paguei todas as minhas mensalidades, mantive certinho. Depois, quando eu me formei, aí eu paguei no banco também. Hoje foi sofrido, então eu falo assim que a carreira da gente assim não foi ganhada. Ela vai lá e estuda, e por isso que eu cobro muito da minha filha que tem 9 anos, assim, só tem que estudar, mas a gente chega. Ainda mais, eu vejo assim, a enfermagem, os técnicos, é uma profissão muito dedicada, né? Porque assim, o médico vai lá, faz o procedimento, tudo, mas o enfermeiro até que passa com o paciente quase o dia inteiro, né? Vão revisando, né? Certeza. É uma profissão que, para você continuar, você tem que se identificar com ela e gostar também, porque não é fácil não, ficar no dia a dia, né? Porque assim, o enfermeiro, onde ele cai, ele sempre vai ser responsável pelo setor, né? Muita gente tem aquele pensamento que é o médico. Não, é o enfermeiro. O enfermeiro é o responsável técnico pela toda a equipe da enfermagem e fazer o gerenciamento da parte médica, né? Para controlar tudo que tem que ser feito. O médico vai ali para atender. Lógico, dentro do centro cirúrgico é diferente, daí é o médico que faz toda a parte de comando ali, né? Então ele que é o responsável pelo paciente. Agora na unidade básica de saúde, dentro de um pronto-socorro, parte de gerenciamento, é tudo enfermeiro, então é muito sobrecarregado. Então se ele tiver uma equipe boa, o negócio flui. Agora a gente fala que lidar com pessoas é difícil, então uma equipe grande é difícil, todo mundo está, né, pensando a mesma coisa, então não é fácil, né? Mas assim, essa parte aí foi mais ou menos isso, né? Aí depois fui passando de vários setores, né? De um setor para o outro, setor para lá. Aí também surgiu uma oportunidade de eu trabalhar, né, no pronto atendimento. Comecei lá só como plantonista e foi degrau por degrau até também chegar na parte de diretoria. Aí fiquei lá até 2013. Aí depois do 2013 saí.
Aí continuei, voltei de novo para a unidade básica de saúde, puxaram para a Secretaria de Saúde, e aí foi uma cadeia. Aí depois... Quer dizer, você sempre esteve envolvido na parte da gestão pública. Gestão pública, né? Então, isso pelo menos me ajuda muito hoje como vereador. Sim. Que eu sei das dificuldades, que muitas coisas a gente cobra, mas também não é só a equipe, é a gestão. A gestão que tem que fazer o negócio fluir, pelo menos em termos de não faltar equipamento, não faltar material, porque se faltar, a pessoa não tem o que fazer, não tem milagre. Não tem milagre, né? Tem que fazer. Então foi nessa época aí que a mosquinha da política beliscou você? Então, Fabrício, eu nunca sonhei em ser político, sabe? Assim, eu sempre tentei, quando eu estava trabalhando, tentar ajudar a fazer o melhor, só que sempre você chegava você ia até um determinado ponto, chegava ali e falava, não podia isso, podia aquilo, e surgiu naturalmente, tanto é que eu me relutei para não ser candidato, não ser nada, e ela fala comigo, eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente já apanha um pouco aqui sendo na parte da enfermagem, né, que nada tá bom, né, você vai, faz pra pessoa e o dia que você não consegue resolver um problema, esquece tudo que você fez para trás. Infelizmente, né, tem pessoas que também é agradecido que, rapaz, a gente sente aquela satisfação de ter ajudado, não só ele, mas qualquer familiar. E eu falei, eu não quero isso pra mim, meu pai também falou, não mexe com isso não, porque daí você vira uma vidraça mesmo, mais fina, porque daí tudo quanto é coisa é pedrada, né? Sim. E aí eu não queria, eu falei, eu me considero uma pessoa boa, eu não quero chegar ali e ficar me xingando disso, falando aquilo, coisas que, né, se chegasse, né? E foi isso, gente falando comigo, chegou um ponto que eu falei, então vamos lá, vamos completar essa chapa aí para poder ajudar, e eu acho que pensaram assim também, né? Entra aí para completar a chapa aí para outro ser eleito. E a gente, às vezes, a pessoa não sabe, né? Que a gente tenta um negócio, então, já que eu tô, então vamos tentar ganhar. Você não vai entrar pra perder, né? Então. Não, a gente, às vezes para não a vaidade subir, ou então a gente se controlar, a gente fala, eu tô aqui, coloquei meu nome, você entra pra ganhar. Lógico. Você entra com sangue nos olhos, só que você vai se segurando para que não seja mal interpretado, né? Que as pessoas começam, às vezes, a falar demais, né? Mas você está no seu segundo mandato. É isso mesmo. Agora... Poucos foram, essa virada aí que teve nessa eleição, basicamente, parece que houve, em todo o Brasil, houve pouca renovação. Dos que ficaram, né, que conseguiram se reeleger, tem uma aceitação muito grande, obviamente, por isso que se reelegeu. O que você fez de análise aí? Foi assim, opa, o sarrafo subiu, meu irmão? Você tá ali, então, no começo é aquela questão, né? Você fala, pai do céu, o negócio não é do jeito que a gente imaginava, né? Então surge aquelas várias coisas que você chega na Câmara, aqui tá o regimento interno, aqui tá o que é o dever, direito do vereador, aí a gente vai começar a ler, né? Isso, aquilo que a gente só ouve falar até então. Porque assim, eu vejo, né? Desculpa cortando você, mas assim, a gente fala que acha que sabe o que o vereador faz, mas só na prática que você vai falar, é isso que realmente, então eu imagino que você deve ter sentido, apesar que você já estava no ambiente político, né, o ambiente público ali, né, secretaria, o PAN e tal, talvez você tinha uma noção um pouco melhor, mas a hora que você recebeu essa papelada aí no primeiro. Então, Fabrício, mas por incrível que pareça, quando eu trabalho no setor público, parece que eu tinha até uma rotina, assim, que eu nunca me importava com nada de vereador, assim, sabe, eu não dava conta, tanto é que hoje o pessoal começa a falar, viu, você lembra quanto é? Eu falei, eu me lembro pouca coisa, porque eu não acompanhava. Eu ficava mais dedicado ao meu trabalho, assim, sabe? Não me envolvia mesmo. Não me envolvia, não tinha aquela... né? Procurava fazer o trabalho. Então, quando, que nem você falou, quando caiu isso aí, eu falei, nossa, tem que... Daí eu falei, mas não tem algum curso, alguma coisa? O pessoal, não, vai ter vários cursos sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, então tá. Daí eu fui pesquisar. Falei, tem um curso de Curitiba sobre isso, sobre aquilo. Não, isso aí é o curso introdutório, mesmo pra vocês irem. Aí a gente foi, chegando lá, pergunta, você conhece outras pessoas... E aí você vai indo, como eu falei, em todos os setores que eu trabalhei. Você caiu ali, eu tento procurar ler, o que eu não entender eu pergunto, e aí foi afunilando. E daí que também caiu a ficha, como você falou. Opa, vereador, eu trabalhei esse, aquilo. E a gente,
falo a gente, a população, tem uma imagem diferente. Que o vereador tem que ir lá no bairro X fazer o asfalto, tem que ir lá no bairro Y dar cesta básica, tem que ir lá no bairro Z dar o remédio. Não, o vereador tem que legislar, né, fiscalizar principalmente o dinheiro público, que é uma das prerrogativas do vereador, né, e fazer as leis pertinentes à realidade do município. Não adianta você querer fazer lei por fazer, mas você falar assim, olha, para a realidade nossa, isso aí nunca vai ser feito. Não vai dar. Não vai dar. Então você tem que fazer uma coisa pertinente que vai ao encontro da população e principalmente coloque esse projeto em prática para poder ajudar. Então essas algumas das leis que eu faço aí, que eu tento, né, depois ficar em cima dele. Falar, gente, isso aqui não precisa de dinheiro, isso aqui precisa só de organização da gestão, colocar em prática. Tem cidades que funcionam de uma maneira, tem cidade que funciona de outra, que não está funcionando, então vamos tentar fazer funcionar. A gente não precisa inventar a roda, é só ver onde está funcionando no local e trazer para a nossa realidade. É porque é muito complicado, né? Então a gente escuta, eu acompanho muitas pessoas de finanças e falando, comentam, vira e mexe, surge o assunto da política, que é muito complicado. Eles dão uma referência assim: você usar o seu dinheiro para você é uma coisa, você usar o dinheiro dela, você para ela é outra, mas você usar o dinheiro de outro para outros, né? Aí então a política, a prefeitura é assim, né? Os políticos são assim, eles usam o dinheiro da gente para outro, né? Então às vezes há isso aí que você está falando, uma reorganização que precisa melhor, né? Uma administração um pouco mais afinada, uma atenção mais básica a determinadas coisas. Então é uma luta isso daí também, né? Para evitar desperdício. É isso que você falou, Fabrício, porque tem muitas coisas, tem muitas ações que dá para fazer. Eu estou falando mais especificamente na área da saúde, que não precisa de valores, tá? Não precisa de dinheiro. Porque as pessoas são boas, né? Lógico, você é dentista, Fernando é dentista, vocês são da área da saúde, seu pai foi secretário de saúde, sim, foi vereador, então você tem uma noção ampla sobre isso aí. Então, às vezes aquela tiazinha, aquela vozinha vai na unidade básica de saúde, se dependendo do profissional que atende ela, chega lá, o que a senhora tem, conversar, às vezes a pessoa sai dali com a satisfação, melhor que chegar lá, falar, eu queria consultar, não tem mais, quando tem, só semana que vem. A pessoa vira as costas, sai, às vezes uma coisa assim, uma palavra que dá, alguma coisa uma assim, atenção a mais, uma orientação, então vai resolvendo. Lógico, tem muitos profissionais bons assim que quando até está num determinado setor muda, a população sente, começa a falar, motivo. Então tem muitas coisas que eu estou te falando. Tudo é reflexo da gestão, é reflexo da coordenação. Então dá para se fazer muita coisa com a ajuda, né, da própria equipe. Lógico, também tem que ser valorizado, porque hoje ninguém vive de sorriso, ninguém vive de tapinha nas costas, as pessoas têm as suas funções, mas também tem que ser valorizado a qual função. Como a gente falou, a pandemia foi um grande assim, aprendizado para nós, porque nós nunca tinha vivido isso, né? Para nós é inédito isso, então, né? Então, a gente teve que se adaptar, se reinventar. E os agentes comunitários, enfermeiros, médicos aí que estavam na linha de frente também. E muitos benefícios que eles tinham foram cortados e em vez de dar um incentivo, não deram. Então é isso que desmotiva. A pessoa estava indo trabalhar, arriscando a própria vida, ou então pegando algum tipo de doença, trazendo para casa, arriscando seus familiares, e chegava às vezes ao final do mês de ver aqueles valores, era até cortado. Então é uma grande revolta. Aí você via em outros lugares, né, que não estavam daquele jeito. Então, opa, só aqui que não pode? Não estou falando de gestão A, de gestão B, eu estou falando no geral porque chega muitas reclamações para nós referente a isso. Gente, cobra isso, cobra aquilo, então nós somos cobrados, né? Então a gente tem que também fazer a cobrança a quem está fazendo a gestão para ter uma resposta e essa resposta a gente levar para eles também. Porque normalmente eles não são ouvidos, eles vão cobrar, vou ver isso, vou ver aquilo, então não consegue, né? Então, assim, também o trabalho do vereador é isso, tentar obter informação correta, concreta e ver se é pertinente, tentar mudar a realidade e ajudar essas pessoas para trabalhar mais motivado. É como a gente fala, assim, sempre, quando eu estava atuando na área
e vendo, lendo. É que eu tô falando assim, eu fiz N cursos, né? Eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, então a gente chegava lá, você conversava com outros presidentes de outros lugares, então a troca de informação com cidade diferente, você via a realidade e fala, nossa, isso aí dá pra pôr na nossa cidade. E parece que não ia. Então a gente tem aquele costume, né? Gastar muito pouco embaixo, que é na atenção básica, você gasta uma quantidade X na média e lá no ápice sai muito caro. Então se a gente investir bastante na base, principalmente na prevenção e atendimento médico, enfermagem, e evoluir muito também, casar isso aí junto com o esporte, evoluir, você fazer assim, por exemplo, as pessoas da melhor idade aí, caminhada, então isso vai diminuir assim o índice de hipertensão, estresse. Então atividade física, então investe ali, porque quando a pessoa estiver doente internada vai se gastar menos, e Deus livre chegar a ir para um UTI, ou então precisar fazer um exame mais caro, que seria ressonância magnética ou qualquer tipo de... Então se gasta muito. Então tem que investir muito na base. A pirâmide nossa tem que ser ao contrário, né? E não é. Agora eu vou te apertar um pouquinho, Haroldo. Até agora foi tudo suave. Tô brincando. Eu tenho a liberdade para brincar dessa maneira, né? Mas assim, você está no seu segundo mandato, com prefeitos, administradores diferentes, Câmara diferente. Apesar assim, ainda está no primeiro ano dessa administração, teve coisas lá atrás que você não conseguiu pôr pela sua inexperiência, que você faria diferente aqui nessa, ou teve coisas que essa está dando mais ou menos abertura? Tem alguma melhora para o município? Isso daí, no seu ponto de vista. Tá? Não queria que você, se você fica à vontade, não é o administrador que estava e o que está agora, mas talvez o Heron que era antes e que é agora. Tem alguma diferença aí, boa, básica, sei lá? Tem, Fabrício. Uma forma de colocar, porque assim, desculpa complementando, que eu vejo assim, eu acompanho esses deputados aí também, chegou com uma sede, falando que eu quero fazer na hora que vai, não é assim, eu tenho que conversar e tal, e as posturas vão mudando, e a opinião talvez muda alguma coisa, né? Como eu falei, né, o primeiro ano como vereador não foi fácil, porque eu imaginei uma coisa e não é daquele jeito, principalmente a nível de projetos e de conseguir verbas. Hoje, né, com um pouco mais de experiência, eu sei que não é da mesma forma como eu fazia na primeira gestão, mas assim, não tão diferente. Eu falo mais a nível de você ter um resultado final. Como eu falei, primeiro ano eu fiz alguns projetos, só que depois eu comecei a analisar, eu falei, nossa, tinha que ser mais brando, e depois eu corrigi esses projetos para tentar sair do papel. E tanto é que depois eu cobrava, viu? Isso aqui falou, não, eu falei, não, mas dá para fazer desse jeito. Eu fazia o projeto e depois eu dava a sugestão como fazer. Porque nem todo mundo tem aquele entendimento do projeto que você vai ler. Quando chega, tem um projeto aí na Câmara... A visão que ele vê do que você está escrevendo é uma coisa, né? Então, daí... A sua intenção às vezes era outra. Eu ia até atrás do secretário, eu falei, estou fazendo esse projeto, ainda vai demorar uns meses, porque existe a parte burocrática, às vezes, né? Aí com eles a gente tem entendimento, não, você muda aqui, isso aqui é... Mas vocês têm esses profissionais, não, alguma coisa assim que fosse para atender. Então, deu certo. Só que daí também existe aquela boa vontade da gestão municipal, né, que infelizmente não deveria acontecer. É do vereador A, do vereador B, do vereador C, né? Se é do meu lado eu faço, se não é do meu lado eu não faço. Ou dificulto para fazer? Então, se o Fabrício fez um projeto bom, é lá por tal lugar, bairro X. Nossa, mas se eu fizer ele vai usar isso politicamente depois lá, mas não deveria pensar isso, quem ganha é a população. Sim. E quem ganha principalmente é ele na gestão. Né, muitos, assim, então eu falo assim, tem hora que eu falo assim, gente, é muita cabeça pequena isso aí, né? Então eu fui vendo que não acontece. E aí por isso que eu dava aqueles embates, Fabrício, que eu ficava, desculpa a palavra, fudido da vida de ver uma coisa boa e ver não acontecer, e eles fazendo outra coisa lá errada,
que estava se gastando, não estava funcionando, aí onde que eu ia para o embate? Daí eu ia e mostrava para o A mais B, porque antes de eu fazer qualquer tipo de cobrança, principalmente na minha primeira gestão, eu ia, eu conversava, eu mostrava. A hora que eu ia para os vídeos um pouco mais calorosos, a hora que eu ia para o plenário, falava um pouco mais ríspido, era a minha última assim, alternativa. Outra alternativa. E aí através daquela batida mais forte, aí chegava a resposta. Nós estamos tentando viabilizar, nós estamos tentando. Eu falei, então tá bom, eu convido o secretário X, o diretor Y, vamos lá, eu ajudo a colocar isso aí em prática. Mas era difícil. Algumas coisas foi colocado, depois pararam, enfim. Aí a parte financeira, que nem você falou de deputado. Não é prerrogativa do vereador chegar nos deputados da base política e ficar pedindo dinheiro, né? Eu queria uma emenda disso, eu queria uma emenda daquilo. Nós fazemos, porque já se tornou meio cultural, né? O deputado mesmo deveria vir na cidade, ver a necessidade, né? Perguntar para o seu grupo político e investir lá. E chegar também no prefeito, se for A ou B ou C, falar, nós vamos fazer isso aqui, só que vocês têm que fazer isso, isso, aquilo, que na verdade é projeto. Só que nós pulamos etapa para tentar agilizar. Chegamos no deputado da base, né, que a gente sabe que é um pouco mais eclético, né, e falamos, nós estamos precisando disso. Visto isso, eu vou falar agora aqui da PAD, vou colocar a PAD. É uma ONG que cuida muito dos cachorros aí, e a gente está precisando, por exemplo, castração. Há possibilidade. Só que para isso chegar a acontecer, a prefeitura tem que se fazer tipo um e-protocolo no estado, tem que fazer o pedido, então depende tudo deles. Aí você tem que ficar pegando o papel, indo lá na prefeitura, viu, assina isso aqui, que é para vir a verba X, viu? O e-protocolo é o projeto que vai para Curitiba, sim, passa pela regionais, depois a regional aprovou o município, olha como é burocrático, aprovou no município, vai para a regional, que é a nossa regional Maringá, de Maringá vai para Curitiba, ter o trâmite para depois começar a fazer, né? Isso, mas exige quando é da pasta, assim, por exemplo, assim, do deputado, às vezes o deputado tem assim, tenho 500 mil reais esse ano para castração de animais. Então eu posso determinar X com uma cidade, Y com outra cidade. O que tem que fazer o município? É só entrar no e-protocolo, que hoje é tudo através de informatização da rede, né? Cadastra aquilo ali, imprime, assina, escaneia e já manda. E aí chega, por exemplo, no Fabrício, fala, Fabrício, avisa a assessoria do seu deputado lá que eu já encaminhei, tá? Eu já ligo lá, viu? Chego, já tá aqui, beleza. Aí é com eles lá. Aí o assessor do deputado, o próprio deputado, chega lá no órgão responsável e fala, viu? Do meio ambiente. Tem uma urgência. Já tá cadastrado. Os caras já empenham e já vai sair. Só que até chegar nisso aqui, você tem que ficar desgastando, indo atrás disso, que não tem necessidade. Eu tô falando hoje de uma castração, mas pode ser assim... cirurgia de catarata. 1 milhão para pele regular. Pode ser 500 mil em equipamento hospitalar, pode ser 200 mil, como você falou, em cirurgia catarata ou em procedimento, só que depende sempre do executivo, né? O vereador consegue, através da base política do deputado, né? E faz isso. Mas só voltando lá para a gente não perder aqui a ideia. O fio. Isso. Então, muitas coisas eu perdi na vez passada por causa do tempo. Tudo isso aí tem um tempo também. Não é assim, eu faço agora e esqueço. Uma hora aparece. Tem um tempo, então você tem que ficar em cima. E agora eu sempre assim, dei prioridade. Assim, eu fiz aqui no começo do ano, em fevereiro, eu falei, deixa eu ver as prioridades, principalmente saúde. A saúde. Hoje a saúde está um caos, né? Não digo só em Mandaguari, mas em toda a região. Aí, né? Mas só que eu tenho que pensar em quem? Aqui em Mandaguari. Não vou resolver o problema de outra cidade, não tem jeito. Então eu fui, sentei com assessoria de deputados na nossa base, falei, olha, hoje está precisando disso, daquilo. O que é possível e qual é a possibilidade de conseguir para esse ano ou no máximo ano que vem? Porque às vezes eles empenham um ano para conseguir, isso aqui dá, isso aqui dá, isso aqui dá, isso aqui dá. Opa, então aí já fui. Aí eu ficava em cima. Aí eu casava com os outros vereadores também, eu falei, não pede isso que eu já pedi, então vocês pedem isso. Porque a gente não tem aquele orgulho de, o Fabrício pediu isso, eu vou pedir também. Não, a gente casa para tentar conseguir, mais coisas, né? Vamos fazer uma festa, eu consegui a xícara, você consegue o copo, você pega o pires. Então já agregando, né? Agora nós 3 pedimos a xícara, daí e o outra. Então a gente fez isso. Então foi aonde que eu falo que eu aprendi muito, né?
Porque ninguém faz política sozinho, ninguém faz gestão sozinho, ninguém faz nada, infelizmente, sozinho. É difícil. Tem algum projeto seu que está entalado na sua garganta? Fabrício, Eu falo assim, puta merda, isso aqui poderia ter saído lá no primeiro mandato, não saiu agora pode sair, ou saiu, não era daquele jeito. Tem algum ainda que... Tem um projeto, Fabrício, que na verdade assim, eu entreguei praticamente mascado na outra gestão. Solicitei para essa gestão fazer, estou aguardando. Na verdade, assim, é tipo assim, uma indicação mostrando como faz. Porque tem projetos também que a gente não consegue fazer, principalmente o que envolve a parte financeira. Eu não posso fazer um projeto e causar um impacto financeiro para você que faz a gestão, porque você que tem que gerir o dinheiro. Sim, você tem que... Então tem que tomar esse cuidado. Também, né? Mas é um ligado à agricultura que ia envolver saúde pública, meio ambiente, e principalmente nessa parte que a gente fala, é a pandemia, que muita gente está passando necessidade de comida. Uma coisa assim que a gente fala, graças a Deus não falta pra gente, mas tem muita gente aí que falta uma comida, um leite para criança, fralda, enfim, corta o coração, porque o que chega de gente ali pedindo essas coisas para nós, e a gente fala, nossa, é um trabalho da assistência social, isso é um trabalho da gestão municipal, e é uma bola de neve. É um projeto que chama assim, lixo que vale. Funciona isso em Umuarama. Você pega essas pessoas que catam recicláveis para rua, que catam essas coisas, eles juntam isso aí, vidro, papelão, qualquer coisa, vai até um local que a prefeitura tinha que gerir, poderia ser a Cama mesmo. Fabrício foi lá e tantos quilos de papelão, vamos colocar 50 quilos de papelão, deu R$20. Esse R$20, em vez de você pegar em valores, em dinheiro, eu falo prefeitura, porque a prefeitura não pode dar dinheiro para a pessoa, ela dá uma moeda verde, R$20, moeda verde. Cada moeda que ela vale R$1, R$2, R$5. Você foi e juntou ali tanto X de ferro, você vai, troca esses ferros por essa moeda verde. E a pessoa, por exemplo, chega no final da semana ou cada 15 dias, está lá com R$30 em moeda verde. Ela pega, aí pode ser uma vez por semana, vai na feira do produtor aqui de Mandaguari, que você fomentaria, e troca por alimento. Então, eu falo, fomentaria a parte do meio ambiente, que tudo quanto é prático, tudo quanto é coisa que se você visse na rua, a pessoa ia começar a pegar. Já não ia para os rios, não ia para o bueiro. Aí ela troca na prefeitura pela essa moeda produtor verde. Lá, o produtor... Aí é troca, né? Vamos colocar assim, mas lógico, a prefeitura estipula assim, é só R$20 mil por mês. Fica pro mês seguinte. Então, aí com esse dinheiro a pessoa vai lá e troca com o produtor, que também fomenta. E depois esse produtor pega essa moeda, vai até a prefeitura e pega o valor. Então vamos dizer, quantas pessoas não iam se alimentar melhor? Verdura, legumes, essas coisas. Eu estou falando só de feira, mas você pode abrir para o mercado, parceiro, alguma coisa assim, né? Equivale, lógico, daí a comida é um pouquinho mais caro, mas aí a pessoa junta. Gente, imagina a pessoa aí que ganha uma cesta básica. Mas isenção de imposto pro mercado, pro trabalhador? Também, dá para se fazer, Então, mas imagina mais a quantidade, assim, em Umuarama funcionou uma cooperativa, eles se juntaram, assim, 50 pessoas, todo mundo vai pegando e vai trazendo no depósito. Chegou no depósito lá, eles separam, igual a Camã, separa isso aí, depois deu X de valores, eles pegam na feira do produtor, eles fazem uma feira paralela, falam, aqui é do pessoal, vocês têm que pegar, pode pegar X, Y, Z. O produtor fica feliz, meu. Você não tem aqueles produtores que a gente vem aqui, que às vezes não tem aquela venda na terça ou na quinta, boa, leva muitos produtos embora, não pede alface, se você retirar, você tem que rapidamente vender. Sim, consumir, né? Então, você não perde. Então, esse é um projeto que eu falo assim, que ia fomentar em muito. Eu falo assim, principalmente a parte de meio ambiente, a parte de alimentação, né? Um outro projeto também que eu sempre falei, desde a gestão passada, era casar a parte Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer com a Secretaria de Saúde. Fazer um investimento pesado nesses parques, nesses locais onde a pessoa possa fazer caminhada e colocar tanto o profissional de educação física como alguém ligado à saúde. E ter aquela... uma orientação para a pessoa fazer. Orientação, né? E ter aquele acompanhamento. Fabrício, você tem diabetes, viu? Você toma quais remédios que você toma? X, Y, Z.
você nos permite fazer um acompanhamento com você durante 60 dias, 90 dias, começar a te reeducar, alimentar, fazer tipo de atividade física. Daqui a pouco a gente vai monitorando, com exame, com coisa, viu, ó, baixou, então você vai parar de tomar esse remédio somente com essa caminhada, mas você tem que ter local para caminhar. Estou falando assim, uma pessoa, mas você pode pegar de 100 e fazer um estudo e ver como atividade física, caminhada, qualquer tipo de atividade pode melhorar. Então, você está investindo no profissional que você vai pagar uma hora extra para ele, ou contratar o profissional para estar aquele período, mas o dinheiro que você economiza em medicação, em outros procedimentos que aquela pessoa poderia ter um agravante, então eu falo assim, o custo-benefício é bem melhor, né? Mas eu lembro aqui também, assim, dos que eu acompanho, eu vejo que você tem o Márcio Gledson, também outro que eu acompanho, são bem atuantes aí, são cobrados também bastante. Mas quando eu lembro de você, eu lembro de 2 vídeos seus que gerou algumas polêmicas. Um foi, não sei se foi tanta polêmica, porque eu vi que você vê muita visualização no vídeo, né? Um foi lá do asfalto, que faltou uma parte do asfalto. Não sei se você está lembrado. Você filmou na estrada, você falou assim, olha, colocou 1 quilômetro, faltou 300 metros, por que não fizeram até o final desse daí? Foi na zona rural? Foi na zona rural. Ah, então acho que deu. Eu imagino assim, teve 2 lugares. Isso foi na gestão passada e um outro vídeo aqui, depois eu comento no outro vídeo dessa gestão. Então você vai assim, gestão por gestão, você está ali cutucando, né, atuando, né? Então, Fabrício, eu não me recordo se é na Estrada Promessa ou na Estrada Vitorinha do Meio. Mas os 2 locais... Eu acho que foi na Vitória. Não, perdão, Vitória não, foi aqui na... Promessa. Acho que... Promessa com Cambota, né? Se eu não me engano foi ali na... Oh meu Deus, Vila Vitória. Então, na Vila Vitória é uma peculiaridade aí, né? Porque assim, fez o asfalto na gestão passada. Para quem não tinha nada, meio prato de comida, excelente, né? Ficou bom o asfalto, muita cobrança para acontecer aquilo. Foi assim, aquilo lá, né? Parecia que ninguém dava atenção. Então, foi feito, só que fez o pedaço da rua principal, subiu a unidade base de saúde, chegou até o salão comunitário. Foi feita uma reunião lá, que disse que até o final da gestão iria fazer, que ficava ali acho que em torno de uns 800 metros. Que você subia o salão comunitário, dava a volta ao campo, voltava e chegava ao salão. Falou que ia ser feito, porque daí a população fica brava. Você imagina, você fazer metade do bairro e fazer metade. Fala, gente, vamos colocar mais 1 milhão e todo mundo fica feliz. Imagina você morar aqui, o asfalto chegar até perto da sua casa e fala, meu Deus. Então, aí você fala, não, vamos fazer a sua. Aí o outro vem e assim vai, né? É uma cadeia. Então vamos fazer para todo mundo. Será que aquele não paga o imposto igual esse paga? Será que aquele não tem direito igual esse tem? Ué, não dá. E assim, é umas coisas que eu ficava sem entender, né? Aí a gente provocou, fui lá, falei, onde já se viu, fazer as coisas pela metade. Ixi, mas foi um inferno, né? Aí levamos, na época, o prefeito lá, o secretário de obras, ele se comprometeu que ia fazer. Não ia fazer um asfalto de boa qualidade igual estava feito na rua de paralelepípedo, mas falou, vamos fazer o meio-fio, vamos fazer o calçamento e vamos passar uma malha asfáltica assim boa, porque aqui precisa de galeria. Porque o paralelepípedo ele economiza na galeria, né? Então, já está feito. Só que, poxa, uma mulher passar com salto, carrinho de bebê, meu Deus do céu. O próprio bicicleta, andando tripida, pode ter acidente. A pessoa tem dificuldade de andar, na época ela é irregular. Ela é irregular, né? Pedras irregulares. Então, também quando chove é um pouco mais liso. Então, antes usava-se muito isso, que é uma coisa mais barata, resolve, mas assim, chega um ponto que a pessoa vê asfalto acontecendo em um monte de lugar. Todo lugar ali não, é só falou. Eu pago imposto também, né? Então eu também quero esse benefício. Então falou que ia se fazer isso aí, infelizmente não fez, né? Aí lógico, cheguei na época da campanha, as pessoas... eu falei, olha, mas vocês se lembram que nós trouxemos aqui, quem fez o comprometimento com vocês foi o X, o Y, o Z, né? Eles que falaram que ia fazer, nós trouxemos para cobrar, então vocês estão cientes disso. E ali que nem falou assim, precisar de galeria, e aí se torna um pouco mais caro.
Então aí a pessoa fala, então em vez de eu gastar 2 milhões aqui que tem galeria, que tem asfalto, eu vou fazer em outro lugar que é só o asfalto por cima. Com 2 milhões eu faço muita coisa. Mas independente disso, você tem que dar aquele benefício para a população. Eu penso que você tem que dar o retorno do seu imposto. Então você não pode querer agradar meia dúzia e deixar a outra meia dúzia, eu acho, a mercê. Principalmente quando você começa a fazer obra em bairro. Tem que fazer de fio a pavio, faz para todo, né? Então é onde que eu tinha esses embates, porque chegavam projetos na Câmara que vinha do Executivo e você olhava ali, estava sendo contemplado o bairro X, Y, Z e aquele lá não terminava. Aí você fala, gente, vamos terminar isso aqui, o pessoal está cobrando, e aí ficava aquela... então você não quer que faça ali? Eu falei, não é que eu não quero que faça, todo mundo tem que receber, mas onde vocês começaram, vocês têm que terminar. Não é fazer pela metade. Devia falar, aí enchia a boca e falar, eu fiz lá no bairro X. Não, você fez metade, você não fala mentira. Tem que falar, eu fiz metade. Não, mas fala que fez, né? Isso que dava os transtornos que eu falo assim, né? E outra coisa foi quando, acho que você falou também, né? Falar zona rural comia muito também, né? Do outro vídeo que eu ia falar, foi o vídeo, se não me engano, foi nesse ano, do Hospital Cristo Rei. Aqui lá você mostrou bem claro lá, eu falei assim, gente, eu lembro que você falou assim, olha, tá vendo esse balcão aqui? Esse balcão, essa mesa é de madeira. Você acha que essa mesa vai matar o paciente? Olha, nós temos aqui essa janela, vamos trocar. Né? Umas travas que tem, o município, as leis, sei lá o que é isso, que bloqueia tudo. Ele bloqueia todo o atendimento, bloqueia tudo, né? Porque o nosso único hospital que está aqui teve uma briga danada nessa pandemia aí. Na hora que mais precisava. Eu fiquei pensando assim, poxa, imagina uma pessoa que não tem condições de sair daqui de Mandaguari para ir lá para não sei aonde que estava mandando, Sarandi, Mandaguaçu, né? Um pai de família, uma mãe de família com 3 crianças, uma fica doente, tem que acompanhar, como é que fica as duas? Aqui em Mandaguari seria a mesma situação? Até seria, mas é mais próxima a casa, ela podia ir com mais frequência, né? Visitar a casa e tal. E assim, aí você fez um vídeo que também deu uma polêmica danada. Assim, então foi embate lá na outra gestão, embate nessa gestão, em prol da população. Esse vídeo também foi os dois que eu lembro, assim, mais rapidamente, porque eu não planejo nada para te perguntar, sim, nada, não. Né? Até eu fiquei aqui que eu falo, mas eu vou lembrando das coisas agora, né? Esse vídeo foi... Então, Fabrício, é porque assim... Rodou o Brasil, viu? É porque assim, a gente tá no programa aqui, né? Então, vou fazer da visualização, que eu vou polemizar e falar a verdade mesmo, tá? Eu não tô aqui para falar mentira. E o que eu tô falando para você pode perguntar para outros vereadores e pode até perguntar para o Dr. José Carlos, né? Tem uma pessoa assim para você chamar aqui, que isso vai dar muito assunto, porque ninguém está aqui para enganar o povo. Hoje em dia existe tudo ali, ó, documentado, e também existe a parte da moral da pessoa. Tem coisas que a gente fala que é ilegal, é legal, mas é imoral. Nós estamos aí brigando com essa gestão municipal desde o ano passado para poder fazer essa contratualização com o hospital. Eu falo ano passado porque eleição foi em novembro. De novembro a dezembro, nós fizemos uma reunião com essa gestão e falamos do Hospital Cristo Rei, lá na Câmara Municipal, os 9 vereadores, prefeita, né, alguns cargos que ela pretendia colocar, não sei quem ia ser da saúde, quem ia ser... então vocês não sabiam, né? Não, então... Só tinha equipe de transição. Isso, aí chegamos e falamos, ó. Ela falou de várias situações, a gente aproveitou, deu uma deixa, falou, ó, cuidado que isso aqui tá assim, então pergunta pro prefeito que tá saindo, por que não... Depois ele sair, é vocês, então aproveita agora. E, inclusive, o Hospital Cristo Rei, o contrato dele vence no dia 31 de dezembro. Dia 1º, a população não vai ter atendimento dentro do hospital. Não deixa, se eu já estou vendo, já conversei com o doutor, já vai, ninguém vai ficar sem atendimento. Então, a gente até confiou no que falou ali. Opa, beleza, tá tudo ok. Procurei até o doutor Zé Carlos, eu e outros vereadores. Doutor, não, já tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, a gente vai fazer o quê? Vou ficar cobrando uma coisa que ainda vai acontecer. A gente imaginou que já no dia 1º, Deus o livre, uma criança passasse mal, precisava de internamento, um idoso. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso.
Só que o Dr. José Carlos não deixou de atender nenhum paciente em janeiro, tá? Isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. Dia 1º ele atendeu, dia 2 atendeu, dia 3 atendeu o mês de janeiro inteiro, e nesse mês de janeiro inteiro foi o desgaste que a gente teve. E o contrato? Nós estamos vendo. Ficou aquele jogo de empurra-empurra. O Dr. José Carlos trabalhou o mês de janeiro inteiro e até hoje não recebeu, tá? Não recebeu. Se falar que recebeu, eu falo mentira. Pode perguntar para ele. Porque teve uma conversa, né, porque recebeu, foi nas redes sociais e tal, mas foi no outro mês, né? Não recebeu. De tanto a gente desgastar nessas 4 semanas que estava sem contrato e o profissional, falo dos médicos, o Dr. José Carlos atendendo, né, fez-se um contrato provisório de fevereiro, março, abril e maio. Fez de 4 meses para poder atender e ele continuar recebendo, porque tem um custo, né? Isso aí é trabalho, trabalho, né? É óbvio. E o janeiro ficou estacionado, não pagou. Não pode pagar por causa disso, não pode. Mas ele pôde atender, né? Então por que vocês não fizeram o contrato de janeiro a maio? Continua atendendo. Aí continuou fevereiro, março, abril, maio. Em 4 meses para definir o contrato definitivo. Deu 4 meses, Fabrício, só de desgaste. Não conseguia chegar no denominador comum. E o povo assim, né? Cheio de comida. Tá errado isso. Tá errado aquilo. Por que isso? Por que aquilo? Eu tô falando aqui no português assim, porque nossa, isso aí me irritou tanto, não só eu, como todo mundo, a população. Porque está errado. Então quer dizer, está errado, quer dizer que a gestão interior está tudo errado. A gestão interior não fez nada certo, a população foi atendida errada, eles estão respondendo processo, o Tribunal de Contas aprovou as contas. Então, não dá. Aí veio aquele... Viu, gente? Isso aí é coisa pessoal. O pessoal começou a coisa pessoal. Tinha um hospital geral, existia o Hospital Cristo Rei, então fechou lá, o Dr. José Carlos na época ferrenho, né? Assumiu a bronca. Então a gente imagina isso, alguma coisa pessoal. Só pode, porque não dá para entender. Sabia que o contrato ia vencer dia 31/12, não fez. Não pagou janeiro. Depois vai na rede social mostrar aqui. Para com isso. Isso aí não venha falar mentira, porque daí é nós que passamos por mentiras. Pois bem, maio venceu o contrato. Estamos até agora sem atendimento no Hospital Cristo Rei. Vai atender agora em dezembro. Tá? Hoje é dia 29 de novembro. Que talvez essa nossa conversa talvez demore para sair. Isso. Tem um delay aí que eu te contei no início. Então, aí, né? nós ficamos sabendo aí depois de tanta, eu falo assim, porque olha, tanta repercussão que teve disso aí pelas redes sociais, tá? Eu vi pela rede social que ninguém contrato. Ninguém teve assim, chegar, viu, vereadores, vamos em tal lugar, nós vamos assinar um contrato. E daí eu falei no plenário mesmo, falei, viu, vocês assinaram o contrato, vocês foram lá, nós nem ficamos sabendo, estou sabendo pelas redes sociais. Queria saber se amanhã vai atender, depois de amanhã vai atender, quando que vai atender, porque essa é a pergunta. Quando a pessoa divulgou, o prefeito divulgou que tinha assinado o contrato, você imagina que vai atender amanhã, depois da manhã. Todo dia. Não, ainda tem isso, tem aquilo. Então, vocês têm que explicar para a população, fazer um vídeo. Vem cá, gente, estamos assinando um contrato agora, só que existe essa parte legal, existe isso, aquilo. Então, a partir de tal dia, vocês vão continuar, vai começar o atendimento. Que fizeram tudo a revelia, empurrando com a barriga, né? E eu quero acreditar que dia 1º vai atender também, Fabrício. Só que é tanta coisa, tanta mazela que está acontecendo que eu quero chegar. Primeiro agora. Eu quero ver, né? Depois de um ano praticamente lutando. E aí uma coisa gritante que eu vou falar para você. A população não deixou de ser atendida. A população, nós fizemos um contrato com o Hospital Metropolitano e o Hospital Metropolitano de Mandaguaçu. Nada contra o Hospital Metropolitano, pelo contrário, um hospital que absorveu os pacientes de Mandaguari, um hospital hoje renomado, um hospital de grande porte, principalmente o de Sarandi, o de Mandaguaçu já é... Ferrari, né? Então, o hospital, então. Só que é assim, nós somos gestão plena. Ferre. Nós somos gestão plena. Hoje, qualquer paciente, se tivesse um contrato no hospital, chegasse dentro do pronto atendimento, uma criança,
tá com problema respiratório, alguma coisa, precisa fazer os exames, precisa fazer inalação, precisa tomar uma medicação, é encaminhado para o Hospital Cristo Rei, se tivesse aqui o contrato. Eu estou com uma criança que está com diarreia há 3, 4 dias, você precisa internar para fazer infusão de soro, né, eletrólitos, né, e ver a causa daquela diarreia e tratar. Então é coisas pequenas, coisas poucas que você tem que internar aqui. Quando essa criança chega, se chegar hoje ali no pronto atendimento, na base de saúde, o que é feito? Não pega esse paciente e encaminha direto. Entra na central de leitos. Eu cadastro você, seu nome, e a central de leitos olha lá na tela. Nossa, essa criança está desidratada, alguma coisa. Não que não seja uma coisa que tem que atender rápido, mas ela vai dar prioridade no que é mais grave para poder encaminhar a central, porque a central de leitos é da MUSEP, são 30 municípios que estão ali disputando vaga. Então é através da central de leitos, que eu falava que era errado. Tudo bem, demora ali 2, 3 dias, sai o leito para esse paciente, para essa criança, que provavelmente vai lá para Mandaguaçu, não vai ir aqui para o Metropolitano. O Metropolitano é de alta complexidade, média e alta. Mandaguaçu já é baixa e média. Então a criança vai lá para o hospital em Mandaguaçu, está acontecendo. Chega em Maringá, Mandaguaçu. A ambulância deixa, volta embora. Essa mãe está lá. Aí precisa um familiar ir lá fazer a visita. A pessoa não tem carro. Olha o transtorno para chegar em Mandaguari. Eu falei lá no início. Chegar aqui e para lá. E tem horário lá. E para nós, eu falo assim, para nós assim, saiu de Maringá para lá, já é outro mundo. Você chega, como é que você vai chegar no hospital? Eu vim fazer uma visita para fulano, Beltrano, Cicrano. Eu vim trocar aqui de plantão, que eu vou ficar aqui, para lá em casa tomar um banho e retornar à noite que eu preciso trabalhar. Rapaz, não é como você estivesse dentro do Hospital Cristo Rei, que a maioria dos funcionários, todo mundo se conhece, né? Viu, eu vim ficar aqui 10 minutinhos, minha mulher vai tomar banho, depois volta. É assim aqui. Pessoa de bicicleta vai, a pé vai, um vizinho. Agora lá é outro mundo. O que é isso, gente? Então era esse embate que está acontecendo. Então, não mudou ainda. Não mudou, assim, diz que no dia 1º agora, né, não sei que dia que vai passar o programa, mas dia 1º de dezembro vai ou ia atender ou está atendendo, né? Agora é realidade, se for depois de dezembro. Então, essa é a expectativa nossa. E existe aquela prerrogativa que nós somos gestão plena. Quem faz a gestão do dinheiro público aqui, principalmente da saúde, é o município. O município que ordena onde tem que ir, aonde tem que ir, isso tem aquilo. Lógico, tem que prestar conta. Mas a gente com um hospital desse porte, que é o Hospital Cristo Rei, podendo alavancar e ter um monte de especialidade, que eu falo assim, que a gente teve uma constância com o Dr. Zé Carlos nesse período aí, de muitas coisas que vai para fora de Mandaguari que poderia ser absorvido aqui. É mais óbvio. Nós fomos lá no Márcio, Dr. Márcio, fazer uma consulta e tal, e o consultório dele é lá perto do laboratório, né? É a última porta, né? Isso, é dentro do hospital. Aí eu olhando, falando com a Fernanda, olhando no hospital, falei assim, olha que estrutura que tem no hospital aqui de Mandaguari. Olha, você olha o corredor, é gigantérrimo. Você não vê o final direito e tem em cima ainda outro andar. Assim, olha como é essa estrutura, como o município tem que ver com outros olhos, apesar de ser um hospital particular, né? Mas depois eu falo olhar com uma estrutura, um olhar um pouco mais apurado para isso aqui. Olha a estrutura que temos aqui, não tem, talvez, várias cidades aí, o hospital é minúsculo. E aqui é uma estrutura, para falar a palavra, fodida, né? Não precisava estar mandando para nenhum lugar para fora, né? Lógico, Fabrício, é que nem você falou, é um hospital particular, muita gente pergunta, né? É hospital particular, não, é um hospital filantrópico. Sim. E outra. Tem a filantropia, sim. Tirando o HU hoje, aqui de Maringá, e o hospital lá municipal de Maringá, qual é o hospital que não é particular? Todos, mas é particular que faz convênio com o SUS. Então é um hospital misto. Então existe hoje, se esses hospitais não atender SUS, como é que vai absorver? Então é um hospital assim, que ele é particular, tem ala particular e tem ala SUS. E hoje o Hospital Cristo Rei, ele foi tão reformulado essa parte do SUS,
que o Dr. Zé Carlos vai ter que fazer investimento no particular, porque ficou tão bem arrumado os quartos do SUS individuais que o outro, que eram os particulares, que é os apartamentos, já ficou para trás daqueles. Então, assim, o conforto de um paciente desse, né? E outra coisa, Fabrício, só uma correção aqui que eu estava falando. Hoje chega um paciente ali dentro do pronto atendimento. Eu falo hoje assim, na hora que fizer o contrato com o hospital e estiver atendendo. É um paciente às vezes de ortopedia, que às vezes, dependendo, não sai a consulta imediato. Ela tem que ficar aguardando vaga pela central. Ela sobe para o Hospital Cristo Rei, fica num quarto individualizado, junto com o acompanhante, até sair a vaga. Então ela não fica dentro do ambiente de pronto-socorro vendo acontecer aquele monte de coisa que chega. Fica num lugar mais tranquilo, recebe alimentação, isso tudo perante ao contrato. Então dá para se atender, como eu falei, especialidades mesmo. Quantas especialidades a gente está encaminhando para fora? Esse 1,5 milhão que está sendo investido aí. Tem que levar lá para a Musep, através do ProMusep. Gente, chega aqui nas clínicas, aqui, ó, Physiocare, Hospital Cristo Rei, Clínica OS Dr. André, SESMA. Eu vou precisar de cardiologista, reumatologista, urologista, tal. Vocês podem absorver? Pode. Então, em vez de encaminhar para fora, faz o atendimento aqui. Faz o atendimento aqui, gente. É como eu falei. Tem o sonho de construir um pronto atendimento. Tudo bem, mas vamos fazer primeiro o dever de casa. Vamos arrumar o que não está funcionando para depois investir numa coisa maior. Sabe quando poderia começar a dar uma melhorada? Eu não sei qual que é fala bem a verdade, mesmo um erro meu, qual os benefícios que tem para o vereador, o prefeito, o vice-prefeito, sabe? Eu escuto muito falar mais de deputado federal, estadual, né? Que assim, eles têm, eu sei que na Câmara do Deputado tem dentista lá dentro, tem médico lá dentro, tem como se fosse uma coisa só para eles. Eu não sei como que é aqui, a falha minha como cidadão mandaguariense não saber. Poderia começar a melhorar, em vez de eles terem lá dentro, eles ir para o SUS ser atendido, ir no postinho de saúde ser atendido pelo dentista, pelo médico, e não a gente pagar plano para eles. Porque daí eles começariam a voltar mais para a população, falando assim, olha o que a população passa. Lógico que a pessoa que está lá nesse cargo, ela tem um salário, que ela trabalha, que ela vai ter a condição de pagar o particular. Ela pega o salário, ela vai como todo mundo. Mas ela tem ainda isso daí. Se fosse tão bom esse atendimento, não estou falando das pessoas, as pessoas são boas, mas se fosse tão bom, né, o Vivo SUS, eles estariam no SUS, não precisariam de um particular. Eu fico assim, puto da vida, pra que isso daí? Sendo que nós temos uma estrutura boa, né? Tem como consertar isso, mas a gente tem que pagar por fora o cara fazer lá os benefícios. Poxa, isso é um tapa na cara da população, João. Isso é um tapa não é de pelica não, é com mão fechada. Assim, gente, é tão bom assim, na hora que o cara se aperta, ele vai lá na Beneficência Portuguesa, ele vai lá no Einstein, né? Por que ele não vai lá no SUS? Se ele fosse ou jogasse esses benefícios deles, pode dar, não é essa questão de não ter, mas para ser usado no SUS, de repente eles sentiriam um pouquinho e vissem como que é as estruturas, as necessidades da população. Não. Mas é que gasta o dinheiro do outro com o outro sem se preocupar com ele, porque o dinheiro dele ele gasta muito bem, não vai gastar. É revoltante. Não, sim, Fabrício, eu também comum com essa fala sua, por quê? Hoje, Fabrício, o SUS é o melhor plano de saúde que a gente tem. Muitos tratamentos, muitas medicações só se consegue através do SUS. O particular não absorve isso. O particular, se você é um médico particular, para você me liberar um exame, você passa por um crivo que os caras não liberam a revelia. Agora, se esse mesmo médico atende pelo SUS, ele já prescreve, já. Agora, no particular, não. Né? Para você prescrever para mim ir para um reumatologista ou para mim fazer uma ressonância, você tem um catatal assim, acho que de justificativa para você justificar o porquê que você está pedindo um exame. Depois tem. Depois eu pego esse exame, eu tenho que passar uma burocracia ali, isso que é pago. O SUS não tem essa. O SUS não tem isso aí. Nós passamos isso com a nossa filha, nós precisamos fazer um procedimento nela.
Você paga um plano de saúde e houve lá, ó, em análise, chegando o dia do procedimento, em análise, a gente falou assim, olha, peraí, análise do quê? O médico não passou tudo já? Tá faltando o quê para falar liberado? Chegou na hora, né? Foi que liberou. No Mas porque eu liguei. foi ela ligando, liberou. No SUS esse caminho já não tem, né? Então, aí é o problema. Daí é onde que a gente tem que a gestão tem que gerir o dinheiro. O médico, ele passa facinho o exame. Só que daí você chega lá, cadastra, aí você entra numa fila imensa e às vezes aquela pessoa tem aquela prioridade de sair rápido e fica aí 1 ano, 2 anos aguardando. Esperando o procedimento. Então, existe daí a gestão conversar com os médicos, conversar com todo mundo, viu, doutor? Vamos tentar chegar no bem comum e fazer a avaliação melhor. E se realmente, quando esse paciente sai do consultório com esse pedido, a gente sabe que tem a real necessidade. Não estou falando que mal de médico, não. Tem médicos muito bons que o paciente sai dali só com a medicação e resolve o problema. Agora tem médico que a gente sabe que é o au-au, né? Ao gastro, ao isso, ao aquilo, que pede o exame, né? Tá risado, não sei mais. Então, porque o cara quer se livrar do problema. Ele, tô com dor, o cara não quer, às vezes a pessoa não quer investigar. E ali de deitar numa máquina antigamente, doutor Alfredo, doutor Augusto fazia. Vamos te examinar aqui. Antes de pedir um exame, ele tenta fazer um tratamento, alguma coisa. Não que não seja uma coisa às vezes meia grave que a pessoa tem que, né? E aí você cai dentro de um hospital, nem você falou mais, tem benefícios portugueses, um hospital grande porte, os caras já te jogam numa máquina, já te descobrem o que você tem ali na hora. É isso, aquilo, você sai pro tratamento, lógico, tem um custo. E aquilo que você falou, eu também. Eu não tenho plano de saúde, eu uso o SUS. Mas esses médicos, essas pessoas, esses políticos aí lá de cima, tem muitos benefícios. Deveria usar o SUS para eles verem como que é e investir mais em políticas públicas de saúde. Né? Não deveria ter essa assistência, porque nós já temos o SUS. E outra, Fabrício, é aquela questão. Infelizmente, o médico particular hoje a consulta é X. No SUS, ele fala, nossa, eu vou ficar 30 dias atendendo tantos pacientes para receber isso. É onde que tem a valorização do profissional. Também. Nós atendemos pelo SUS um bom tempo, no início, né, Fer? Sabe quanto era para pagar para extrair um dente? Não importa qual. R$1,37. Talvez. E sem ganhar o material. Sem ganhar nada. Aí, digamos que hoje, pela correção monetária e tal, deveria estar o quê? R$10 hoje? Vamos se fosse não sei quanto que está hoje para pagar, né? É muito pouco. Então, talvez tirasse os convênios mais valorização, porque é o que eu falei assim, as pessoas são boas. Você vai lá para ser atendido, as pessoas são boas, só que o sistema trava elas. O sistema vai... tanta burocracia para que a máquina gire, que trave. Mas tem jeito isso? Tem jeito a saúde? Tem como melhorar? Tem como o político escutar o gestor, né? Talvez, né? Tem, que eu falei para você, para tudo hoje dá um jeito. Lógico que precisa ter pessoas capacitadas em cada lugar e ter vontade de fazer. Vamos mudar, vamos fazer diferença? Talvez não a curto prazo, né? Sim, porque certas coisas é cultura, né? Então não é curto prazo. Cultura, né? Você tem que ter aquela questão de, hoje eu fazer um planejamento de 5 anos ou 10 anos, eu saí, você entrou, você dá continuidade para lá na frente todo mundo ser beneficiado. Não ficar lá tirando foto, né? Que é um tal de... Uma das coisas que essa gestão agora, esse presidente fez, não é porque o Bolsonaro, não é nada, fez que é de tirar o chapéu e terminar obras do outro. E eles falam rasgadamente, né, que nós estamos dando continuidade na obra. Não é porque foi o Lula, foi o Dilma, foi o Fernando Henrique, que tem obras até antes, né? Tem obras até do Sarney, né? Que estão terminando agora. Mas assim, não interessa quem começou. Vai estar o nome dele que começou, mas vão terminar, porque é para a população melhor. Isso você está falando, a continuidade, né? Não é porque eu sou do lado da oposição, eu sou a situação, que nós não vamos fazer para você ou para ele, né? Isso tem que mudar, sim, né? Porque se não fizer isso, Fabrício, quantas obras vai ficar sem terminar? Porque tem obras que envolvem a parte burocrática, demora, não é em 4 anos que faz. Então tem que ter um planejamento
né? Eu sempre falei isso aí até para os deputados, assim, que a gente fala, viu, vocês tinham que fazer algum tipo de lei, alguma coisa assim, para ter um planejamento, toda cidade tem um planejamento e dar continuidade naquela que... E a pessoa ser o quê? Ser penalizada se não terminar. Você está assumindo a mulher, você casou com ela, você vai assumir os filhos também, infelizmente, é assim. Então você entrou na prefeitura, você escolheu, né? Tem ali a obra para terminar, você tem que dar continuidade, o orçamento já está previsto, então dá continuidade, né? Então, eu falo assim, Mandaguari até menos, mas cidades maiores é pior, mas aí ter alguma coisa relacionada até o Tribunal de Contas para ter esse levantamento e falar, termine, porque vamos colocar hoje, você precisa fazer X casas populares, dependendo da quantidade, você não consegue terminar, que é muitas, né? Muitas, é programas, né? Lógico, às vezes quer andar rápido também, fica um negócio mal acabado e numa qualidade ruim, mas deve ter continuidade, deve ter planejamento, para tudo é planejamento. Hoje essas empresas maiores aí, eles têm planejamento de médio a longo prazo. Longo prazo eles tentam já fazer de imediato ali, então há continuidade da diretoria, então eles já se programam o que eles estão fazendo agora e onde eles têm que chegar, e tem que chegar naquele objetivo, e o objetivo é cobrança. Então tem que se fazer isso na gestão pública também, e é onde que a gente fica às vezes irritado, que a gente vê o negócio lá e fala, gente, custa terminar, que eu falei da obra ali, fez pela metade, vai lá, fala que vai fazer e não faz, então já termina. Eu falei, visto essa, a estrada rural, Vitorinha do Meio, uma estrada que tem 5 km e 600 metros, fizeram só 1 km e 600 com 2 km para terminar, uma estrada que tem pouco movimento. Por que não terminou? Estrada Promessa, que eu falei para você na gestão passada, foi lá, fez um pedaço, que era até ali umas partes de sítio de pessoas um pouco mais importantes, e de lá para lá não fez. Eu fui lá, fiz um vídeo, mostrei, cobrei. Eu falei a Vitória, né, mas talvez eu esteja equivocado. Não sei se era a Vila Vitória. Então, não, mas eu fiz bastante cobranças pontuais disso aí, Fabrício, de coisa assim que começa e não termina. De coisa não termina. Ó, Jardim Lorena, lá embaixo o Jardim Cristina. Fez toda a parte do Jardim Cristina. Eu falei isso que eu participei do processo, que foi através do deputado Thiago Amaral, que junto ao governo do estado, que era uma obra de um valor um pouco bem expressivo, né? Aí depois tinha o Jardim Lorena, que era comprado junto com o Jardim Cristina, que é um bairro de 3 ruas. Aí o pessoal não terminou. Nossa senhora, daí eu fui lá verificar, eu falei, gente, não é possível. Depois eu fui ver o projeto, tinha uma rua lá no final que eles fizeram. Por quê? Para falar que fez Lorena e ficou aquelas 3 ruas no meio. Então a gente fica sem entender, a gente pede o quê? Pedir explicação sobre isso, sobre aquilo. Vê as explicações da fajuta e a população cobrando com razão, porque fala, fez ali e deixou aqui por fazer. E aí você faz ali, tem o bairro da frente, que é o Delgado, a qual a gente ficou no ferrengue em cima também, que são poucas ruas para fazer, pessoas lá morando, lá quando chove, que é uma descida um pouco mais íngreme assim, né? E quando chove, a água invadia as casas das pessoas lá, perdendo móveis. Então eu falo, rapaz, a gente fica indignado com essas situações. Então a gente quer tentar fazer o melhor e não é muito. E aí, dinheiro às vezes está ali, dá um superávit, fica de um ano para o outro e não faz. Dinheiro público, você não precisa guardar, você tem que investir. Mas quem sabe, né, Heron, a gente, acho que tá finalizando aí, quem sabe agora com o advento, né, com isso aqui, todo mundo praticamente tem isso aqui, ó, e tá todo mundo começando a criar um pouco mais de coragem e mostrar, tem a gravação, então tem aquele negócio que a pessoa era a favor, ela postou e agora ela é contra, e ela fala que não. Então hoje a gente tem um pouco mais de informações, né? Para poder cobrar melhor até as próprias pessoas. Porque antes a gente, né? só tinha, vamos falar assim, os jornais, que a gente sabe que a maioria das matérias, tem muita matéria aí que é paga, então fala o que quer, né? Não o que realmente é para falar. E hoje em dia com a internet, com o celular, a gente vê o que realmente acontece, né? É que nem acho que eu escutei, não sei se foi o Juca Chaves, acho que o Juca que toca, faz paródia com o violão e tal, já ele falando que a imprensa, se você pagar até a verdade, ela conta, né? Então, mas agora a gente tem isso daí, pessoas com
mais boa vontade estão entrando, porque está vendo que se não andar direito, não se reelege, né? Se não, nós temos aí como provar, de repente a gente tem uma luz no final do túnel aí, né? Tem uma esperança melhor, eu acho, que com tanta exposição que eu acho que também é negativo, que trouxe a internet, vem esse lado bom da gente poder cobrar com mais propriedades. Tá aqui, ó. E não apareceu aí um artista, né? Falando para ficar em casa, né? Falando, usa máscara, genocida, não sei o que, agora tá fazendo um show, tudo aglomerado assim, ó. Carnaval. Sem máscara, carnaval, e não sei o que. E agora mudou de ideia, agora não mata mais ninguém, né? Então e ela mesma, colocaram o vídeo dela, escancarou, né? A internet é bom por causa disso, né? Tá gravado. Então, de repente, a gente fica mais animado agora com as informações que pode chegar pra gente, né? Você também concorda com isso? Eu concordo e lógico também, né? Infelizmente, né? Tem os fake news, né? Porque... O lado ruim, né? Então, aí a gente a pessoa pode postar também e fazer uma fake news, né? Só que lógico, né? A pessoa que quer saber a verdade, ela tem que procurar ler mesmo, porque não tem jeito. Porque você vai disseminando uma boa notícia e a má notícia é mais rápida, né? Ah, sim. Infelizmente. Mas tem hoje meios também de processos, meios que você pode punir essas coisas, e isso é muito bom, porque tenta disseminar um pouco menos, não que vai acabar, né? Porque a tecnologia hoje veio muito para agregar, para as informações chegar mais rápido. Como a Fernanda falou, antes era jornal, era o rádio que você ouvia falar, mas assim, quando você ouve a pessoa falar no rádio, tá gravado, quando você faz um vídeo, tá gravado. Então você pode depois pedir uma retratação dessa pessoa se ela falar mentira. Né? E eu sempre tomei esse cuidado quando eu vou falar. Eu falo com propriedade, quando eu tenho documento, não porque me falaram isso, porque me falaram aquilo. Não, quando eu vou ver a situação, eu falo. Tá aqui, assim, assado. Documentos, né? Tudo comprobatório para evitar qualquer tipo de processo. Tanto que na primeira gestão, né? Eu fui bem bativo e eu sei que sempre me futucaram a minha vida, isso, aquilo, mas não tinha nada, nunca fiz nada, né, de que poderia manchar a minha imagem, né, é lógico, às vezes eu não falo demais, eu sei que isso aí às vezes até me atrapalha, mas é o meu perfil, quando eu vi já falei, eu sou muito sincero em chegar e falar as coisas, até assim, às vezes no ambiente familiar, tá ali, já vou, falei, mas eu tô falando mentira, tá? Se eu tiver me falando mentira, você, né, isso, aquilo, às vezes até peço desculpa a maneira que eu falei, né, tava em público ali, acabou saindo, né, mas não é mentira, né? Então, assim, às vezes, lógico, não deveria ter falado, assim, eu falei, um pouco, a minha sinceridade. Então, às vezes eu sou um pouco mais explosivo no plenário, alguma coisa que eu vou falar, que eu tô assim, que eu não aguento é por causa disso, Fabrício. Você devia, às vezes, algumas coisas da mentira, meu. Falando mentira, que não é aquilo, disseminando coisas, informações erradas, porque o político anda em todo lugar. E aí você chega num local, assim, onde tem amigos, mesmo que a pessoa fala, viu, fulano veio aqui e falou isso. Putz, isso é mentira, não é possível. Aí você explica, não, também. Aí eu vou atrás do documento, falo, tá aqui, e eu cobro dessa pessoa. Falo, não vai ficar por isso mesmo, não. Né? Então a gente vai, tenta resolver a situação com a verdade, né? E é o que eu prezo muito, independente da parte política, parte pessoal, né? Eu tento fazer isso. Então, nós vamos aqui no nosso canal, aqui no canal do YouTube, né? A gente não falou no início, mas as pessoas curtir, comentar e compartilhar, né? Mas nós vamos assim, era focado, voltado, ele nasceu para odontologia. Mas a gente viu que a gente tem que abrir o leque um pouquinho. Então nós estamos chamando, às vezes, de áreas que não está nada relacionado na odontologia, da nossa área, né? A política, empreendedorismo, apesar que está tudo envolvido, mas não estou falando de implante, estou falando de restauração, né? Então, na medida do possível, nós vamos convidando, vamos ver aqui as pessoas que vão aceitando o convite, né? Para vir e expor e falar o lado dela, o tema dela, o que ela quiser de falar. Nós vamos aos pouquinhos. Eu espero que esse canal nosso agregue um pouco de cada coisa hoje. Hoje eu estou vendo que ele não pode ficar só na odontologia. Ele tem que ir para a população em geral, para Mandaguari, né? E a gente sempre vai puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado também, né? É a nossa área, né? Então, assim, nós pretendemos chamar
alguns políticos, alguns empresários da cidade, Dr. Zé Carlos, né? De repente, quem sabe aí o promotor, o juiz, não sei. Então aqui eu vou delirando aqui, que é só minha cabeça, ninguém sabe o que passa aqui, né? Mas para que a gente agregue mais informações para a população, né? E a gente agradece muito o seu aceite. Seu tempo ter vindo. Sabe onde eu encontrei o Verón? Na saída lá dos 200. Futebol, né? Eu tava puto naquele dia que eu tinha machucado de novo, cara. Eu saindo ali, eu bati e falei assim, não, peraí. É assim, ele, topo. Vou né? Então, agradecer demais o seu aceite aqui para ter vindo aqui com a gente, sem saber o que eu iria falar. Né? Nem perguntou qual que é a pauta, né? Nada. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Fica aqui o espaço aí, se você quiser falar alguma coisa, um fechamento aí, ou outro assunto, quiser continuar aqui também, não tem hora para acabar também não, tá? Fique bem à vontade aí para falar aí as suas considerações aí. Não, Fabrício, eu que agradeço pelo convite, né? Espero que não seja o último. Tomara, porque como você falou, né? É um programa que você, como são vocês, né? Voltado à odontologia, tirando dúvidas. Só que dependendo do convidado que está aqui do outro lado, existe perguntas e respostas que cria curiosidade, tanto de quem está entrevistando quanto de quem está ouvindo. Então é uma utilidade pública a todo mandaguariense, principalmente porque nós somos daqui, né? Mas é uma satisfação muito bom estar aqui, esclarecendo dúvidas, aberto a perguntas, independente do que seja, vida pessoal, né, vida profissional e a vida pública, porque é essa que nós estamos hoje vivenciando o momento. Não é um momento tão bom, mas esperamos tentar mudar essa realidade. Vocês aí que são da área da saúde, a área odontológica, poderiam somar muito com qualquer gestão que seja, com outros profissionais da área particular também, né, como convênios, como N situações que o investimento que você tem. Me sinto muito orgulhoso de ser seu amigo, de ver como que você se tornou um profissional e cada dia mais inovando, né? Agora como programa, né? Pode ser que seja o começo, daqui a pouco você fala, Fernando, toca aí que... fazer outra coisa. Agora me segura eu daqui de Mandaguari para o mundo, né? Mas eu agradeço, tá, Fabrício? Toda a oportunidade. Quero desejar aí a todos os mandaguarienses um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado, que nós fomos aí muitos agraciados, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, vieram a falecer com essa doença, mas nós estamos aqui, né? E esperamos aí que após o Carnaval, né, não venha uma má notícia, a qual a gente está acompanhando nas redes sociais, em países de primeiro mundo. Então a gente espera aí que a gente toma, sim, as autoridades competentes, as medidas preventivas necessárias para que a gente possa continuar nossa vida, tá? Agradeço a você, agradeço ao Matheus pelo convite também, a Fernanda. Obrigada. E vamos junto e até a próxima, tá? Valeu, boa sorte aí, bom trabalho para nós.